Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E também a novidade é que agora a gente está no Spotify, é só procurar podcast MMA Ganhador por lá e seguir a gente. Ladies and gentlemen. Galera do mundo das lutas, o convidado dessa semana é o Davi Carvalho, chargista e colaborador do Sexto Round. Quem conhece bem o mundo das lutas já conhece o trabalho do Davi, já estrelou o trabalho dele muito no Sexto Round, né? Já há algum tempo, já passou também pelo Combate News, sempre mostrando aí uma visão genial e diferente do mundo das lutas, com as suas charges, com os seus desenhos. Davi, seja muito bem-vindo mais uma vez, né, sua segunda participação aqui no nosso podcast MMA Ganhador. Fala, Coutinho, beleza? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, cara. Eu curto muito o seu trabalho, eu curto também os podcasts, os vídeos lá no YouTube, no canal, e vamos que vamos falar de MMA. Antes de começar a falar sobre o melhor do mundo das lutas, queria tirar uma dúvida. Você, quando vai fazer o seu trabalho, quando você pensa em fazer uma charge, que tipo de lutador te atrai mais para trabalhar? Existe um estilo de lutador que você goste mais de trabalhar? Tem algum lutador favorito, do tipo Conor McGregor, né? Que tem diversas facetas, é um cara que também tem muita história fora do octógono. Ou um cara como o Demetrius Johnson, que é mais low profile, mas é um lutadoraço, é mais interessante de se trabalhar. É mais ou menos isso que você falou mesmo. Eu gosto dos lutadores que têm história pra contar, né? Que tenha, além do perfil como lutador, ele tem alguns detalhes que eu consiga implementar isso nas charges. Até o Demetrius Johnson, que é um lutador como muita gente vê como low profile, né, no MMA, por mais que ele foi o campeão, ele é o campeão que é, ele ainda tem muita coisa que dá pra falar, essa questão dele ser imbatível, até perdendo, mas toda essa questão do passado dele nas lutas, assim, dificilmente os lutadores têm pouca história pra contar onde eu não consiga encaixar alguma coisa nas charges, assim. Alguns são mais difíceis, mas quando tem essas histórias agregadas ao lutador, são os que eu mais gosto. Então, assim, Conor McGregor, ele tem, além de ser um ótimo lutador, ele ser um trash talker bom, ele tem uma gama de histórias envolvidas com ele, e até histórias ruins, né? Pegar o John Jones, tem tanta... a vida pessoal dele é tão conturbada, ele tem tanta história pra falar. Então eu gosto desses lutadores mesmo que tem esses a mais, assim, adentos que eu consigo encaixar em alguma charge. Pô, Davi, é muito legal. Ó, quem quiser acompanhar o trabalho do Davi, é uma vez por semana que você publica lá no Sexto Round? No Sexto Round é uma vez por semana. Então tá aí. Galera que quiser acompanhar o trabalho do Davi, é só seguir o Davi também nas redes sociais e acompanhar lá no Sexto Round. Só pra não passar batido aqui nas redes sociais, quem quiser seguir o Davi é @DavidCarvalhoC. Eu vou deixar na descrição aqui do podcast e no site também, pra galera poder seguir o Davi lá e acompanhar esse trabalho, que é muito bem recomendado. Para começar a falar do melhor do mundo das lutas, a gente teve no último fim de semana o UFC Argentina, a gente teve 6 brasileiros em ação, mas o brasileiro que mais se destacou, pelo menos na minha opinião e de bastante gente, foi a vitória foi o Johnny Walker, né, que fez sua estreia dentro do octógono. Ele é um cara que veio do Contender Series, ele enfrentou o Luiz Henrique Frankenstein do Contender, fez uma luta muito boa, chamou a atenção de muita gente, e na estreia eu confesso que achei que ele fosse ter trabalho contra o Khalil Rountree, mas ele passou o carro, ele conquistou um nocaute no pouco tempo que ele teve lutando. Em menos de 2 minutos ele mostrou toda a versatilidade que ele tem, com chute alto, joelhada, clinch, que é uma coisa que hoje em dia a gente nem vê tanto mais, mas ele prendeu o Khalil ali uns 30 segundos, o Khalil não conseguiu sair do clinch de jeito nenhum, até ele encaixar uma cotovelada brutal que derrubou o Khalil e conquistou uma vitória sensacional. E o Johnny Walker tem um estilo muito interessante, né? Um cara que chegou no octógono dançando, ele nas entrevistas ele fala de um jeito muito interessante. Ao que tudo indica, né, depois do Contender Series e depois dessa primeira luta, a gente não tem como não se empolgar, né? A gente já fica naquela expectativa, pô, será que esse cara é o novo grande nome do MMA brasileiro e tudo mais? Pra você, depois desse resultado contra o Khalil, depois que você já viu desse estilo dele, né, um cara que tem um estilo interessante, extrovertido, fala bem, lidar bem com a mídia. O que você consegue criar de expectativa? É lógico que ainda não dá para colocar toda uma
expectativa pesada em cima dele, né? Foi só a primeira luta, mas estrear com um nocaute desse nível contra um cara como o Khalil é um belo de um começo, né? Claro, foi uma ótima estreia, né? E ele tá numa divisão também que possibilita ele crescer rápido. E é muito legal a gente que curte MMA acompanhar esse tipo de carreira quando o lutador é empolgante, quando ele entra com aquela vontade não só de participar ou de disputar uma luta, mas ele já entra com mentalidade de vencer a luta, né? O Johnny Walker, ele tem esse jeito extrovertido, né? E você vê, o Khalil Rountree, ele, se eu não me engano, ele tá na Black House, né? Ele treinava com o Anderson Silva. Sim, é o famoso homem que deu um knockdown no Anderson no treino. Tem essa história, né? E ele é um cara assim... O Anderson, isso que o Johnny Walker fez com o Rountree na luta, né, naquele clinch do Muay Thai, é uma coisa que o Anderson usa muito, né, e eles são preparados para esse tipo de... Tem defesa para esse tipo de clinch, né, e o Johnny Walker, ele encaixou muito bem, assim, ele aproveitou o timing, encaixou aquela cotovelada, e, putz, eu fiquei muito empolgado, e como eu falei agora no começo, é muito legal a gente que curte o cara começa empolgante, né, e eu acho que ele tem tudo para crescer, numa divisão onde ele consegue subir rápido, e ele venceu o Rountree, que por mais que não seja um cara que tava nas cabeças lá, era um nome que já tava todo mundo já alerta, aguardando alguma coisa, e Johnny Walker só tende agora a crescer no evento, né? E o principal é como você bem lembrou, né? A categoria dos meio pesados vive uma fase rasa demais, então 3 vitórias consecutivas ele já consegue ali figurar no topo. Talvez até o Johnny Walker, caso se confirme como uma potência, possa se juntar aí com o Dominic Reyes e representar aí algum tipo de renovação na categoria que está precisando. Outro destaque do UFC Argentina, é claro, foi o grande destaque da noite, o Santiago Ponzinibbio, o dono da festa, lutando em casa pela primeira vez. O argentino gente boa venceu por nocaute o Neil Magny, o nocaute no 4º round, e agora emplacou 7 vitórias consecutivas na categoria. Nessa sequência ele bateu caras aí como Mike Perry, Gunnar Nelson, Nordine Taleb, Zach Cummings, enfim. Tá numa fase muito boa, tá subindo. Eu acho que agora ele já vai chegar talvez no top 5, mas eu queria saber de você, na sua opinião, o Santiago Ponzinibbio, depois dessa trajetória de 7 vitórias consecutivas e depois do resultado que ele conquistou contra o Neil Magny, você acha que é o tipo de nome que a gente vai ver disputando um cinturão? Ou você acha que quando chegar nas próximas lutas ali, pegar aquela galera do top 5, Stephen Thompson, Robbie Lawler, enfim, você acha que ele pode acabar sentindo a pressão? Cara, o Santiago, ele mostrou uma evolução muito, muito grande, né? Uma exponencial demais, assim, de quando ele estreou no TUF, quando ele apareceu no TUF, quando ele veio fazendo essas 7 vitórias que você falou, e ele não foi pegando nenhum adversário tão simples assim, tão fácil, né? Ele pegou o Gunnar Nelson, ele nocauteou, né? O Gunnar Nelson foi pro nocaute. Então, assim, ele teve uma evolução grande demais, e eu acho que a tendência, se ele continuar nessa linha de evolução, eu acho que ele tem tudo pra ser um cara ali, ele tá em top 5, né? Ele tá no 5º no ranking. Na verdade, eu acabei de olhar aqui, ele não conseguiu chegar, não. Achei que ele fosse chegar, mas segundo a atualização, ele tá em 7º no ranking, tá atrás do Robbie Lawler, e o Kamaru Usman tá em 5º. E dali pra cima, o que mostra como a categoria é embaçada, né? Ainda tem Stephen Thompson, Rafael dos Anjos, Darren Till e Kobe Covington. Então, dependendo dessa luta do Rafael com o Kamaru Usman também, pode também pintar alguma coisa aí pro argentino. Eu acho que também uma luta com o Thompson ia ser bem bacana pro Ponzinibbio, né? Porque também já catapultaria ele lá pra cima no ranking, já ficaria na cara ali, e eu acho que seria uma luta que Stephen Thompson é um trocador, vai ser uma luta em pé, dificilmente eles vão querer ir pra luta agarrada, e é uma possibilidade dele demonstrar ainda mais na categoria. Eu acho que ele tem um perfil, é que essa categoria é bem difícil, né? Ainda tem Robbie Lawler, tem muito cara embaixo. Eu acredito, tem o Ben Askren que veio também, que pode também embolar toda essa categoria. Então, assim, o argentino, ele é bom, ele evoluiu demais, e dependendo do percurso daqui pra frente, ele pode também evoluir proporcional aos passos que ele vai dando na categoria. Então, eu acho que ele tem perfil sim, cara. Eu também acho que ele tem, cara. Eu acho que ele tá muito bem, ele tem um jogo ali interessante pra divisão, ele
ele aguenta porrada, ele gosta de trocar porrada. Então, anda pra frente o tempo todo, né? Exatamente. Acho que e é aquilo também, não é o caso de um lutador que nunca enfrentou um grappler, né? Ele, por exemplo, nocauteou o Gunnar Nelson, que é um cara que tem um estilo de luta chatíssimo. Então ele, como você bem falou, ele evoluiu muito lá na American Top Team. Acho que ele tá na fase muito boa. Eu, se fosse o Ponzinibbio, eu me manteria em atividade. Esse negócio de deixar o tempo passar normalmente não funciona não, mas se eu fosse ele, eu já estaria lutando o quanto antes para manter essa boa fase aí, porque a categoria é bem difícil. Nesse fim de semana a gente vai ter também o UFC Pequim, que tem 2 lutas importantes para a categoria dos pesados. Na coluta principal do UFC Fight Night China, a gente vai ter aí a luta do Alistair Overeem contra o Sergei Pavlovich, né, que é um russo, peso pesado, que tem 12 vitórias em 12 lutas. E na luta principal a gente vai ter o Curtis Blaydes contra o Francis Ngannou. A gente sabe que a situação na categoria dos pesados também é rasa, né? O Daniel Cormier acabou de vencer o Derrick Lewis. Existe um rumor aí de que talvez o Cain Velasquez volte contra o Stipe Miocic. Seria uma luta maravilhosa, mas é só um rumor, a gente não sabe até que ponto isso realmente vai acontecer. Mas eu queria saber, na sua opinião, você acha que esse evento pode definir alguma coisa em relação ao futuro? De repente, se o Curtis Blaydes confirmar a boa fase e vencer, ou se o Pavlovich já chegar estreando no UFC vencendo, ou você acha que, embora essas lutas realmente sejam importantes para a categoria, nenhum desses caras teria força para enfrentar o Daniel Cormier hoje em dia? Eu acho que é o que você falou, né? A categoria dos pesados, ela tá também devastada e ela tem coisas mal resolvidas ainda, né? Essa questão do Brock Lesnar, se ele vai realmente lutar com o Cormier. O Stipe Miocic, acho que ontem, publicou no Twitter falando que ele queria uma luta, e o Cormier até respondeu, né? Falando que para ele cruzar os dedos, porque de repente não acontece essa luta com o Brock Lesnar, ele poderia dar uma revanche pro Miocic. Mas eu acho que essas 2 lutas de peso pesado que vai ter nesse próximo evento também, como você falou, pode dizer muito pro futuro da categoria. O Overeem e o Pavlovich eu não conheço muito, mas ele tá invicto, né? É russo, pesado, peso pesado. Então o Alistair Overeem ainda é um cara que o UFC tá acreditando, porque ele também gera uma expectativa, uma visibilidade boa para o evento, né, para os pesados. Então, se o Pavlovich vencer, ele vai dar uma parecida boa na categoria, já estreando já contra um cara que, por mais que a categoria seja essa não tão boa, o Overeem ainda é um nome importante. E na principal, o Ngannou, que ele fez aquela luta com o Derrick Lewis, né, então ele tá meio... Então, horrorosa. Duas derrotas consecutivas. O pessoal ficou meio desanimado com ele. E o Curtis Blaydes, ele veio fazendo algumas lutas, ele tá já com uma sequência boa. Eu acho que essas 2 lutas, a principal e a co-principal, tem tudo para dar uma resolvida melhor nesse, sei lá, do terceiro para baixo, assim, porque ainda tem esse embolo, e como você falou, o Velasquez pode voltar. Então, eu acho que pode resolver muita coisa na categoria. E esse negócio também do Velasquez, se ele volta, eu acredito também que o Cormier, ele se aposenta ou faz mais uma, talvez Brock Lesnar, porque com o Velasquez na categoria, eles não vão querer... eu acho que é a opção pro DC aposentar e o Velasquez voltar para a categoria, né? Exatamente. Eu também acho que esse UFC Pequim vai dar uma clareada na categoria dos pesados, mas dali do top 3 para baixo, acho que não chega a definir um desafiante. E só pra gente não ser injusto também, outra luta que acontece no dia 1º de dezembro é a luta do Cigano, né, com o Taito Iwasa. Então, dependendo do resultado, um dos dois pode acabar subindo aí na divisão e quem sabe chamando a atenção do campeão. É verdade. Hoje em dia é o que é preciso, né, chamar a atenção do Cormier e conseguir cavar essa luta, né. Eu acho que essa categoria dos pesados está precisando dar uma arrumada na carga, né? Tipo, dar uma organizada no pessoal, porque alguns que tinham perfil para crescer perderam, como se for, e outros que ficaram só na expectativa, então ainda está precisando resolver melhor. O Cigano, a gente ainda tem que ver se ele vai ter força ainda para voltar para as cabeças, para brigar. Então, essa dos pesados está precisando dar uma resolvida melhor nessa categoria.
Isso aí, Davi. Agora, Davi, pra gente finalizando o nosso papo, queria trazer aqui para o nosso podcast o assunto Khabib versus McGregor. A gente, é claro, não sabe qual vai ser do futuro desses caras, porque no dia 10 de dezembro eles têm audiência marcada lá em Las Vegas. A Comissão Atlética de Nevada exigiu a presença dos dois, então espera-se que eles apareçam para resolver qual vai ser o futuro deles depois da confusão que aconteceu no UFC 229, aquelas cenas lamentáveis, a briga toda que aconteceu lá. Eles serão julgados e a gente vai saber se eles vão receber ou não punições, suspensões e multas financeiras. Mas a gente não tem como saber hoje sobre o futuro dos dois. Mas o que tem acontecido, a gente tem ouvido de outras bocas, né? Não dos lutadores, mas a gente já ouviu o empresário do Khabib falando, e agora a gente ouviu o pai do Khabib. Na verdade, o pai do Khabib, o Abdulmanap Nurmagomedov, deu uma entrevista para o site russo Stevia e falou sobre o futuro aí do filho, dando a entender que o Khabib Nurmagomedov estaria aberto a fazer uma revanche com o Conor McGregor, mas não no MMA e sim no boxe. A declaração dele diz que o seu filho já provou que é melhor em pé depois de vitórias contra Michael Johnson, contra Edson Barbosa e o próprio Conor McGregor, e ele estaria interessado agora de fazer essa revanche com o Conor só se fosse no boxe. Eu vou até ler para você parte da declaração do Abdulmanap. E a declaração é a seguinte: quanto à luta contra Conor McGregor sob as regras de boxe, essa é uma luta que nos interessa. O Khabib mostrou que tem capacidade de bater os melhores strikers do MMA. Ele falou isso antes e poucos acreditaram. Porém, depois de vitórias expressivas contra Michael Johnson, Edson Barbosa e Conor, as pessoas começaram a acreditar. Tá aí a declaração do Abdulmanap. Queria saber qual que é o seu palpite. Você acha que realmente é uma ideia que está na cabeça do Khabib? Você acha que o pai do Nurmagomedov só jogou essa ideia meio que para ver o que rola? Enfim, o que você consegue tirar dessa declaração do pai do Nurmagomedov? Eu acredito que isso deve passar muito pela cabeça do Khabib como uma oportunidade de ganhar dinheiro, fazer lutas grandes, né? Mas tecnicamente eu não sei se seria uma coisa boa para ele e até para... É meio louco, não né? sei. É meio louco, né? Porque você vai pensar quem que vai promover essa luta. O Dana tem um projeto, ele tem ideias para trabalhar com boxe, mas eu não acredito que seja essa a ideia dele. E o Khabib falar que ele venceu o Michael Johnson e o Edson Barbosa não quer dizer que ele também tenha capacidade de lutar boxe, porque todos os trocadores que lutavam contra o Khabib não lutavam plenamente em pé, porque sempre tinha aquele receio da entrada na queda, né? Então é meio maluco isso aí, mas eu acho que é isso que eu falei, ele ficar tentando jogar a isca para ver o que ele consegue para conseguir capitalizar em questão de dinheiro e fazer lutas empolgantes, assim, sei lá, na carreira. E mesmo assim, ele contra o McGregor é outra história no boxe, né? Não dá pra considerar aquela luta que eles fizeram. Exatamente. E eu acho mais louco também, porque como é que você ganha? Foi um massacre, né, do Khabib contra o McGregor no MMA. Por que você vai fazer uma revanche numa luta que teoricamente você tem bem menos chances de ganhar? Exato. Né? Desvantagem, né? Desvantagem é absurda, não faz muito sentido. Mas eu acho que o meu palpite é que o Khabib, depois de enfrentar o McGregor, ele sentiu o gostinho do que é ter o bolso cheio, e por isso que ele tá com essa ideia de boxe na cabeça, falou do Floyd Mayweather, e agora tá, talvez, pensando em enfrentar o Conor aí em uma luta no boxe. Mas eu acho que no final das contas ele vai acabar voltando pra MMA sim. O UFC vai fazer uma boa proposta pra ele, e ele vai acabar ficando feliz. Tomara, né, Davi? Acho que a gente acho que é melhor é o que a gente quer, né? A gente quer ele no MMA fazendo o que ele faz de melhor, não tentando sorte numa coisa onde provavelmente tem grandes chances de ser um desastre, né? Exatamente. Eu acho que a luta do Conor com o Mayweather também, por mais louca que tenha sido, acho que foi uma coisa foi pra uma vez só, entendeu? Já rendeu história, aconteceu uma vez só, então chega. Esse negócio de campeão do UFC indo pro boxe, não acho tão legal assim, não. Então foi só uma vez, então já ficamos satisfeitos que a gente viu e chega, cada um no seu quadrado. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Mais uma vez foi um prazer ter você com a gente. E vou deixar seu link para a galera acompanhar o seu trabalho aqui no
podcast MMA Ganhador, e a gente espera você mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado, Coutinho. Parabéns pelo trabalho e vamos continuar aí. Quando precisar de mim é só falar que eu tô por aqui. Valeu. Então tá aí, esse foi Davi Carvalho, chargista genial do mundo das lutas. Quem não conhece tem que conhecer o trabalho do Davi, participando aqui mais uma vez no podcast MMA Ganhador. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast e eu volto na semana que vem. Até lá!